agradecer o esforço, né, da espiritualidade de todos para chegarmos até aqui hoje, estarmos aqui. Que o CUT consiga transmitir uma boa palestra, que todos nós consigamos recepcionar bem, digerir as palavras dele, assimilar com a nossa realidade, levar para a nossa vida. Muito obrigado, que assim seja. Os tormentos voluntários. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na Terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável desta vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis e sujeitas às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra, é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar propositadamente tormentos que dependia só dele evitar. Boa noite a todos. Então, o assunto do nosso bate-papo hoje é o tormento voluntário. E o que seria um tormento voluntário? Quando a gente descobre o Espiritismo, né, a primeira coisa que a gente descobre é que existem dois caminhos para a gente encontrar a doutrina. Ou é o amor ou é a dor. E 90% vai na dor. E 10% no amor. E nessa da dor a gente passa a descobrir que a gente na verdade está pagando aqui aquilo que a gente cometeu em uma, duas, em vidas passadas. E aí a gente passa a achar que tudo nessa vida que dá de errado, é porque eu mereço, porque foi alguma coisa que eu fiz de errado numa vida passada, é porque eu tenho que passar por isso. E depois a gente descobre que não é bem assim, né? Existem os tormentos voluntários que a gente cria nessa vida e que a gente tem o resultado disso já nessa vida, né? O materialismo exacerbado, essas coisas que a gente sofre. Você achar que, eu sou viciado em álcool, sou alcoólatra, passo por todo aquele sofrimento que o alcoólatra passa, você querer computar isso para uma vida passada, é muito fácil, né? É muito tranquilo, e não é. É uma decisão que você tomou nessa vida e que você está tendo o resultado nessa vida. Então é sobre esses tormentos que a gente vai conversar. Primeiro a gente tem que ver uma diferença entre o que é uma prova voluntária, que seriam esses sofrimentos que vêm do passado, e um tormento voluntário. As provas voluntárias podem ser de dois tipos, né? O Espiritismo nos ensina, que as que têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil precisamente para obrigá-lo a procurar meios de vencer as dificuldades. Então é a prova que, sim, lá na espiritualidade você faz um projeto com a espiritualidade, vou encarnar e eu vou passar por essas determinadas provas. E essas provas vão acontecer na minha vida para quê? Para que eu possa evoluir, para que eu possa enfrentar esses obstáculos e possa evoluir enquanto espírito. E o segundo tipo é aquela que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Essa já é diferente, é aquele espírito que já é evoluído, e ele vem à Terra, e ele passa por aquelas provações para ter um upgrade ainda maior, vamos dizer assim. Vamos imaginar assim, uma Madre Teresa de Calcutá, que já era um espírito evoluído, vem para a Terra, passa por todos aqueles sofrimentos, mas para quê? Para evoluir mais rápido ainda e para evoluir outros em torno dela. Então essas seriam alguns exemplos de provas voluntárias. E o que é o tormento voluntário? Então é aquilo que está aqui na leitura. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. A primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça, nós estamos num mundo de provas e expiações.
Aqui, o mal ainda se sobrepõe ao bem. O sofrimento ainda se sobrepõe ao estado de felicidade. Então, na verdade, a gente está aqui muito mais para sofrer mesmo, e com isso evoluir, do que atingir a felicidade. Então nós temos momentos de felicidade nesse planeta, e não a felicidade plena. Mas aí a gente ainda consegue se piorar, né? Porque a gente diz o seguinte, mas o ser humano, mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-los no gozo da alma, que constitui uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes, em vez de buscar a paz do coração, a única felicidade verdadeira nesse mundo, ele procura com avidez tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabe evitar. O que quer dizer isso? Que a gente se apega às coisas materiais. A gente se apega às coisas da terra e não às coisas da espiritualidade. Eu tenho um exemplo muito prático lá em casa, a gente veio conversando, né? Lá em casa a gente está aparecendo aquele comercial do Tigre no Campeonato Brasileiro, né? Estão em obras. Né? E está um tormento, minha esposa está doente, fisicamente doente por conta da obra, estressa a família inteira. Eu vejo de repente a gente brigando, sabe? 25 anos de casado e brigando mais do que brigou nos 25 anos anteriores, por causa de uma obra, uma coisa material, uma coisa que não vai com a gente para o outro lado, e a gente se matando de brigar por causa daquilo ali, que nem precisaria, que a gente vai ver aqui, que além de você brigar pelas coisas materiais que você precisa, não, você briga por aquelas que você não precisa. Uma das maiores conquistas do espírito em sua trajetória rumo à perfeição relativa é a liberdade de escolher e de decidir seus próprios caminhos. Entretanto, em virtude da nossa imprudência, intemperança, inveja, ganância, orgulho, vaidade, valorização e apego excessivo aos bens materiais, muitas vezes impomos a nós mesmos sofrimentos pelos quais, na grande maioria das vezes, não teríamos que passar, que são os chamados tormentos voluntários. E por que isso acontece? Porque dentro da escala do mundo espiritual nós somos crianças. Essa que é a verdade. Nós somos crianças e crianças birrentas ainda. Birrentas e daquela assim que foi criado pela mãe e pela avó, né? Porque só quer saber, quero, e com isso vai criando os próprios tormentos. O homem insaciável, a natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para eles necessidades artificiais. Isso é a questão 716 do Livro dos Espíritos. O que é a necessidade, as necessidades artificiais? O dono o cara que criou a Apple, o Steve Jobs, ele dizia que ele não criava produtos que iam para a necessidade da pessoa. Ele criava necessidades para as pessoas. Então o que é isso? É você criar uma coisa artificial. Afinal de contas, eu não preciso de um Apple, de um iPhone última geração que faz 5.000 coisas e eu só uso para o Facebook e para o WhatsApp para fazer ligação telefônica. Às vezes. Né? Ligação telefônica hoje em dia é cada vez menos, porque as pessoas não querem interagir, elas preferem escrever no WhatsApp. Né? E por quê? Aí a pessoa se mata, faz hora extra, trabalha, fica longe da família. Para quê? Para comprar um aparelho de 5.000 reais, deve ser isso mais ou menos, né, Júnior? Que deve custar uns 5.000 reais, e que faz a mesma função que um de 600 reais. E assim, muitas outras coisas, a gente se vê, na maior parte da nossa vida, se preocupando em suprir essas necessidades artificiais que a gente não precisaria estar sofrendo. Mas eu vou me ater a dois tipos mais comuns de tormentos voluntários. Eu diria que numa escala seriam até os mais simples, apesar que às vezes eles têm consequências muito grandes. O primeiro é a inveja. A inveja ou a invídia é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem e a própria pessoa não tem. Todos nós aqui sabemos muito bem o que é inveja, né? Porque todos nós, em maior ou menor escala, somos invejosos. Quantas vezes que a gente já não ficou com inveja
da casa melhor do fulano. Pô, o fulano não trabalha metade do que eu trabalho e olha a casa que ele tem. A gente se pega nesses momentos de inveja, né? Esse sentimento gera o desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem. Pode ser tanto coisas materiais como qualidades inerentes ao ser. Então não é só as coisas materiais. Às vezes você tem aquela inveja, pô, o cara é alto, bonito, 1,80 m, tem uma mulher maravilhosa, e eu não. Então a inveja vai desde as coisas que você pode mensurar até esses outros sentimentos. É o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. É um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do próximo. É um sentimento de cobiça da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. Isso a gente está falando no materialismo. Mas você também, via de regra, tem inveja do sucesso do outro. A inveja está intimamente ligada ao ciúme, no momento que produz desgosto ou tormento ao indivíduo, que almeja possuir algo que pertence a outro indivíduo. O Espiritismo atribui à inveja muitos dos grandes tormentos morais, no Livro do Espírito, quando trata do tema nas questões 926 e 933. Que elas estão aqui, mas é tão grande que eu acho que eu não vou nem ler. Mas esse que é o ciúme. O ciúme ele pode ir numa escala, ele pode ir desde aquele sentimento que você se pega, tendo o ciúme da pessoa, e nesse momento você já emana energias negativas que podem prejudicar o outro. Como você pode chegar a situações extremas, como a gente vê tanto na literatura, vê em romances, cansa de ver em novela, de você realmente prejudicar a vida daquele a quem você tem inveja. E o ciúme? A inveja de alguém que usufrui de uma situação ou de algo que não se possui ou se desejaria possuir em exclusividade. Sentimento de possessividade em relação a algo ou alguém. Sentimento gerado pelo desejo de conservar alguém junto de si ou por não conseguir partilhar afetivamente essa pessoa. Sentimento gerado pela suspeita da infidelidade de um parceiro. Aqui tem uma diferença muito tênue, mas a inveja se dá mais nas coisas materiais do outro. O ciúme não, o ciúme é da outra pessoa, é um sentimento, né? É onde você acha que é amor, mas na verdade você tem um sentimento de posse em relação ao outro. Você acha que o outro te pertence, né? E é uma relação muito danosa, né? Quantos casos que a gente vê de crimes passionais, de situações horrendas, de famílias inteiras destruídas por conta desse sentimento, que destrói a própria pessoa, porque o ciumento ele não vive em paz. Eu tenho amigos pessoais, eu tenho 2 amigos pessoais meus que têm aquele ciúme doentio da esposa, sabe? E é um negócio triste de ver. Triste para ele e triste para a esposa. Porque ao mesmo tempo que ele tem o orgulho, e isso eu cansei de ver em situações da vida social, ao mesmo tempo que ele tem o orgulho de estar com a esposa ali, ele já quer ir embora logo, porque o outro está olhando, o outro está olhando. E aquilo é uma loucura na cabeça dele. E isso vai, pouco a pouco, destruindo aquele sentimento de amor que existia naquele casal. Então, o ciúme, como sentimento egoísta, procura roubar a liberdade do outro, tenta obrigá-lo a seguir por um caminho delimitado ou simplesmente aprisioná-lo. O ciúme é um exercício enlouquecido de poder, de dominação e de aprisionamento do outro. Ciúme não é amor. Pode estar relacionado ao amor, mas é um amor que está doente. Então, esses 2 sentimentos são 2 sentimentos simples, banais, mas que criam uma infinidade desses tormentos voluntários que a gente está conversando. Opa, cliquei errado aqui. Além desses 2 tipos de sentimento que eles emanam energias negativas e recebem energias negativas, nós temos essa outra figura. Quem é? Aqui a gente entrega a idade, né? Quem conhece o Uruca dos Flintstones sabe do que eu estou dizendo. É o sujeito mórbido, sabe? É aquele porta-voz de funerária. Tá? É uma pessoa que tem um foco apenas em notícias negativas, parece, como eu falei, porta-voz de funerária, é especialista em doenças, crê que o mundo só está piorando,
afasta as pessoas, afetando o convívio social, e é um verdadeiro para-raio de energias negativas. Garanto que todo mundo conhece alguém assim, né? Aquele que você entra no Facebook do sujeito e o feed de notícias dele é um negócio horrível, né? Chega a pingar sangue. Só tem a parte policial, só sabe de quem morreu. Você encontra o sujeito na rua e aí você comete aquele erro. Você chega para a pessoa, e fulano, como é que você está? Aí no segundo seguinte você está arrependido. Você fala, meu amigo, você nem imagina. Eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali. Claro que está com dor em tudo quanto é lugar do corpo, pois ele só atrai energias negativas para ele só procura as coisas negativas nas notícias, no noticiário, na conversa com as pessoas. Sabe? É outra maneira de você se criar tormentos voluntários. Porque a partir do momento que você entra nessa vibração, você só vai trazer coisas negativas para você. Você só vai se tornar cada vez mais amargo, porque você vai simplesmente o quê? Afastar as pessoas de você. Você vai afastar as pessoas do teu convívio social. E não tem nada pior para um ser humano do que não ter convívio social. Das pessoas te considerarem o chato. Sabe, aquele sujeito espalha-rodinha? Sabe, isso vai te matando aos poucos. E aí o pior, você acha que os outros que são culpados. Nunca é você. Né? Então, ainda voltando ao sujeito mórbido, ao uruca, esses pensamentos, quando constantes, nos levam a verdadeiros tormentos e acabam por desaguar no corpo físico. Todo mal é de ordem espiritual, mas o seu reflexo se dará no corpo perispiritual e material, atingindo a cada mazela um determinado órgão, podendo nos propiciar uma vasta gama de doenças. É óbvio, né? Todo mundo sabe que o sujeito muito estressado, o primeiro lugar que vai atingir é o estômago. Né? A pessoa acaba tendo uma úlcera. Né? É o caso que a gente mais brinca, que a pessoa tem uma úlcera de tão nervoso. Esse é o exemplo mais clássico. Você está preocupado com a tua vida material, preocupado porque o vizinho tem uma casa na praia e eu não tenho, o vizinho trocou de carro e eu não troquei, eu tenho que trabalhar mais, e você se afasta da família, e vai se estressando, e aí lá pelas tantas você tem um ataque cardíaco, você tem um AVC, você cria um câncer em algum lugar do corpo, porque o câncer é mais do que comprovado que a origem do câncer é do teu dia a dia, da forma que você leva o teu dia a dia. Né? Às vezes você nasce com aquela predisposição, mas ela está ali. Se você não acionar o gatilho, aquela doença não vai te dar. Então você atrai esse mal para você. A insatisfação que temos com relação a nós mesmos e que não conseguimos solucionar nos conduz à depressão, mal do nosso século. O primeiro caminho é este. Depois virão as síndromes, dentre elas a do pânico e outras. Isso é o outro caminho. Né? É a história que os americanos chamam de loser, né? O perdedor. Você se acha o perdedor. Você não atingiu, você está com 30 anos e não atingiu o meu primeiro milhão, que é muito típico na sociedade americana, considerar o sujeito perdedor, porque ele chegou aos 30 anos de idade e não tem o seu primeiro $1 milhão. E aí o cara é desconsiderado daquela sociedade. É um outro, já passou, né? Mas isso pode levar a pessoa à depressão. Né? Nós tivemos um caso agora recente na família da minha esposa. O primo dela desencarnou domingo passado, com 44 anos, que a gente diz morreu de tristeza. Por quê? Ele chegou aos 44 anos, aquilo tudo que ele desejava ele atingiu, mas não era aquilo também. E aí foi entrando numa tristeza, e foi engordando, e foi ficando obeso, e aí foi parar na cama, remédio de tarja preta, e lá pelas tantas, um ataque cardíaco, desencarnou. Era para ter desencarnado com 44 anos, num histórico desse? Duvido. Ele criou para si um tormento voluntário, antecipou o desencarne dele e criou um monte de problemas para ele nas próximas encarnações. Por quê? Por causa do materialismo, do ter, né? Do ser, do aparecer para os outros.
A raiz de todos os tormentos voluntários que criamos para nós mesmos pode ser resumido em apenas uma palavra: o orgulho. Tá? O sujeito ciumento não é ciumento porque ama a mulher dele, é porque ele tem orgulho de ter aquela mulher, ou aquele homem. Né? Você quer aquelas coisas, aqueles bens materiais, você quer ter um apartamento de 500 metros quadrados, um apartamento de beira na frente do mar e um Audi na garagem, não é porque aquilo vai te dar prazer ou porque é uma comodidade, vai te facilitar a vida, não vai, é porque você tem orgulho de dizer, eu tenho e vocês não têm. E aí quando eu não consigo isso dói profundamente em mim. E aí eu me sinto fracassado. E aí eu passo a ter inveja, eu passo a ter ciúme, e aí vai toda aquela roda viva que eu falei. Então, como combater essas tendências? O primeiro é o autoconhecimento. É você olhar para dentro de você mesmo, você ser o seu juiz. E dificilmente a gente faz isso. Dificilmente. Por quê? Porque não existe juiz mais implacável do que a nossa própria consciência. Você pode ter cometido um erro, todo mundo te perdoou, mas se você não se perdoou, aquilo vai te corroer a vida inteira. Porque de repente ninguém soube, mas eu sei. Sabe? Então é aquilo que eu falei. O culpado a gente sempre acha que é o outro. Eu não tenho sucesso porque isso, porque aquilo. Não. Mas você não olha para dentro de você mesmo o que eu fiz de errado para não chegar naquele ponto que eu queria chegar. E eu não olho para dentro de mim mesmo para ver, será que é realmente aquele ponto ali que eu quero chegar? Será que eu não tenho que dar uma guinada na minha vida? Será que eu não tenho que dar uma parada em tudo, olhar para dentro de mim e ver assim, eu estou indo no caminho correto? É o que eu quero para mim? É o que eu quero para minha família? Ou eu estou indo naquele avassalador dia a dia, né? Deixando a vida me levar? Estudar, abrir a mente. Na psicopedagogia eles dizem que o cérebro é um músculo. Antes de tudo é um músculo. E o exercício desse músculo, que é o cérebro, é o conhecimento, é estudar cada vez mais. Então, na psicopedagogia, eles dizem que eles comparam o cérebro da gente como um repolho. E a gente não deve deixar o repolho fechar. Porque no momento que ele fechar, não vai entrar mais nenhum tipo de conhecimento lá dentro, e aí você não vai mais conseguir evoluir. Você vai criar os teus preconceitos. E todo tipo de coisa danosa que você pode fazer, no sentido de, numa palavra mais comum, você emburrece. Essa que é a verdade, a gente emburrece. A gente não procura evoluir, a gente não acompanha mais o que está acontecendo na humanidade, e hoje em dia o conhecimento é uma das coisas que mais estão indo rápido por conta da tecnologia. Né? Então a gente tem que estar aberto para isso. Então para isso a gente tem que estudar, tem que ler. Então aí eu só botei uns números para a gente ter uma ideia aqui no Brasil. O brasileiro lê bem menos que os habitantes dos países desenvolvidos. Aqui a gente lê, quando muito, na média, 2,5 livros. E se pegar os 2 livros ali, aqueles de autoajuda. Né? Na Argentina, que também é um país de terceiro mundo, está ali do lado da gente, a gente sabe que eles não são tão lá, muito mais desenvolvidos economicamente, culturalmente que a gente, mas eles leem 6. Nos Estados Unidos, eles leem 10 livros por ano. Em países como a Suécia e a Dinamarca, que aí a gente já está falando num outro nível de sociedade, eles leem, no mínimo, 15 livros por ano. Então, um livro, na média, vamos dizer assim, um livro por mês. Qualquer assunto. Isso vai exercitar o teu cérebro, vai criar uma vontade de conhecer. É um exercício. Você lê um livro, aí você já quer ler o outro. Aí você lê o outro, você quer mais um. E aí você vai exercitando isso. E outra coisa, o ler faz com que você tenha, como é que eu vou dizer assim, uma capacidade de avaliar o que acontece em torno de você. Aqui no Brasil, a gente tem o costume de achar que o que a Veja e o Jornal Nacional dizem é verdade absoluta. A gente não tem a capacidade, na média, de avaliar o que está falando, pensar em cima daquela mensagem que está sendo dada para você e dali tirar a sua conclusão. O brasileiro ele quer muita coisa mastigada na mão dele.
Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Espiritualizar-se. Não importa, o espiritismo, no catolicismo, numa igreja evangélica, isso não importa. O importante é se espiritualizar. É não entrar nessa roda viva de só o material, eu vou viver o hoje, o agora, porque não tem amanhã, não tem vida após a morte, não tem céu, não tem inferno, eu não quero nem saber, eu quero viver o hoje. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque aí você, obviamente, não vai atingir aquilo que você quer, e aí você vai cada vez ficar mais amargo e criando cada vez mais problemas para você mesmo nessa vida e nas próximas. Exercitar a humildade e a resignação. Isso também no papel é fácil, né? Ser humilde, não... Quando te elogiam, você não ficar parecendo um baiacu, né? Aquela enxada legal. A resignação, de, você tenta uma vez, não consegue, tenta duas, não consegue, tenta três, não consegue. Aí, em vez de se resignar e tentar um outro caminho, não, você vai lá, tenta a quarta, tenta a quinta, não consegue, a culpa é do mundo. Aí vira as costas... e dane-se o mundo. Né? E buscar o que há de bom no outro e no mundo. É aquilo que eu falei, as pessoas têm um costume desgraçado de abrir o jornal e ir primeiro na página policial. Né? Depois vai na página da novela. E aí, por fim, na de esporte, e nas outras notícias não está nem aí. E ver as coisas boas. Então aqui tem 3 sites, esse aqui eu peguei da palestra, sobre esse mesmo assunto que eu assisti lá em Foz do Iguaçu. São 3 sites que eles procuram buscar as coisas boas. As notícias que vocês vão encontrar são notícias boas, são notícias relevantes, são sobre descobertas que estão sendo feitas, sobre avanços da ciência, sabe? Porque a gente fica com aquela impressão, se a gente começa a ficar muito no dia a dia, e só olhando as coisas negativas, a gente fica com aquela impressão que o mundo está piorando. Quando, na verdade, o mundo não está piorando. Ele está passando por uma crise hoje em dia, está. Mas se tu for pensar que há 70 anos atrás, tá, na Segunda Guerra Mundial, o genocídio era uma coisa aceitável, que há 100 anos atrás, as mulheres no Brasil... elas viviam numa condição muito semelhante àquelas que a gente vê hoje na Arábia Saudita e outros países, e hoje em dia a gente acha aquilo um absurdo, e naquele tempo era considerado normal. Naquele tempo uma mulher, para poder abrir um negócio, tinha que ter permissão do marido. Né? E hoje em dia a gente vê esses países que a gente considera mais atrasados ter esse tipo de situação, a gente acha um absurdo. Né? Então são coisas que vão, sabe... massacres, guerras, coisas que hoje nós vemos com repúdio, há 100, 150 anos atrás era normal. Criança trabalhar era normal. Então, há muito que se avançar nesse mundo, há muito que se avançar. Mas a gente está melhorando. Quem sabe não no ritmo que a gente deveria estar. O nosso ritmo na questão moral em relação à questão tecnológica, com certeza há um desnível muito grande, mas nós estamos melhorando. Então o primeiro site, o hipness.com.br, ele nasceu com o intuito de inspirar pessoas a realizarem seus sonhos e apresenta um conteúdo inovador do mundo inteiro. As reportagens vão desde divulgar uma exposição de arte até pessoas que superaram bullying e alcançaram sucesso na internet, passando por séries fotográficas impactantes. O Busca Voluntária já é um site já mais voltado para isso mesmo, né? Para ONG, para trabalho voluntário, e tem notícias inspiradoras e listas legais. O site promete trazer apenas matérias com pessoas que praticam o bem. Além das reportagens, ainda existe o site que reúne vagas para voluntariado. E o Catraca Livre tem o objetivo de usar a comunicação para levar o maior número possível de informações que mostrem possibilidades acessíveis e de qualidade, virtuais ou presenciais, em todas as áreas da atividade humana. O site possui conteúdo especial para 12 cidades brasileiras e seleciona diariamente as melhores oportunidades gratuitas ou a preço popular de cada região. Então é um site que, por exemplo, lá em São Paulo é muito usado, porque é uma cidade com 10 milhões de habitantes. Muita coisa acontece lá, muita coisa ruim. Eu passei agora 5 dias em São Paulo
E eu vou dizer para vocês que é um choque você andar em São Paulo. Né? Do mesmo jeito que você anda numa Avenida Paulista, onde estão as pessoas mais ricas desse país, você vê aquele monte de gente morando na rua. Né? A 50 metros de distância dali está a Cracolândia, que na mídia dizem que ela não existe, mas ela está lá de volta. Tá? A gente teve que passar de carro ali por dentro, e é normal você ver o cara do teu lado se injetando. Sabe? Isso sim é um tormento voluntário. Sabe? Você chegar naquele ponto, que aquela coitada daquela pessoa chegou, aquilo é um tormento voluntário que ela não precisaria estar passando. A questão 922 do Livro dos Espíritos, ela diz assim: há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Como eu falei, nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, onde nós vamos ter momentos de felicidade. Mas a gente tem que ter um parâmetro do que a gente pode considerar felicidade aqui, né? Então, para a vida material é a posse do necessário. Né? Como dizia o urso Balu no desenho do Mowgli, né? Somente o necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Só um parênteses aqui na questão necessária. Eu não estou dizendo aqui também que é para a gente agora virar bicho grilo, né? Achar que dá para viver de fazer artesanato na rua e está bom por isso mesmo. Não. Não é isso também que o Espiritismo diz que você tem que fazer. Mas agora você não pode simplesmente focar toda a tua existência em querer crescer materialmente. É justo você crescer materialmente, é justo você ficar rico, sim, desde que você não prejudique o teu irmão, aquele que está do teu lado, e desde que você não se prejudique para chegar naquele ponto. E por fim, uma mensagem do Chico Xavier: precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme e a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Então cabe a cada um de nós fazer essa reforma íntima, fazer aquilo que eu falei ali do autoconhecimento, fazer aquela autoanálise, ver o que está fazendo errado, procurar melhorar, porque quando cada um de nós se melhorar, sem melhorar a si mesmo, né? Vou aqui dar um ataque ao português, nós vamos estar melhorando a todos nós em volta. A mudança ela não vem de fora para dentro, ela não vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima. E cabe a cada um de nós lutar por esse melhoramento. Isso aí, pessoal. Espero que não tenha sido muito chata a palestra, né? E vamos à luta, que esse mundo vai melhorar a partir do momento que cada um de nós melhorarmos. Obrigado.